ele sempre foi um administrador assim, muito aberto, ouvia muito, muito querido, não só dentro do departamento, como fora do departamento, e não teve nada que, vamos dizer, criasse inimizades que a gente soubesse, né? O Almiro sempre foi muito democrata nas administrações que ele fazia. Um indivíduo de grande capacidade de estimular os jovens, de atrair pessoas também com vontade de produzir, de construir, de tentar transformar o mundo. Então ele não era só um professor ou só um pesquisador, ou ainda um grande cirurgião oftalmológico. Ele era também uma figura humana ímpar, que conseguia colocar em torno dele pessoas que ele ajudava a construir novos sentimentos. Muito afável, tinha um respeito muito grande pelas mulheres. Eu cheguei em Ribeirão Preto numa época em que alguns departamentos as mulheres eram discriminadas e eu fui recebida com todo carinho e muito valorizada. Então eu acho que isso decorre da alma poética que ele sempre teve. Nos congressos, ele era uma estrela, porque toda palestra do professor, a casa ficava cheia. Todo mundo gostava de ouvir o professor Almiro pela facilidade que ele tinha de falar e pelo grau de instrução e de conhecimento que ele transferia para a gente. Para mim, ele foi uma peça fundamental na minha vida. Eu acho que realmente ele deixou uma parte dele muito importante aqui em Ribeirão Preto, para a glória de todos nós. Tudo começou aí. A primeira residência médica no Brasil foi no Hospital dos Servidores do Estado. E eu participava da organização dessa residência. Eu era da comissão diretora. Então me convidaram para ir ao congresso em Ribeirão Preto. Eu fui com a minha mulher. E era duro, naquele tempo a gente ia de avião DC-3 até São Paulo, aquele aviãozinho pequenininho. Depois pegava um trem até Barrinha, da Paulista, de noturno. Depois pegava um ônibus até Ribeirão Preto, o Hotel Moarama da cidade, havia na cidade um Hotel Moarama. Fiquei lá, minha mulher nem suspeitava, nem eu, de que um dia eu ficar 20 anos em Ribeirão Preto. Quando eu tive contato com o Zeferino, ele me convidou, porque disse, não, está aberta, você tem interesse, desde que você seja livre docente. Eu ainda não sou, estou inscrito. Então, quando você fizer a livre docência, você me procura, porque você pode ser o professor de Ribeirão Preto. E só em 59 é que eu consegui ir para Ribeirão Preto. Tive muitos contatos com o Zeferino em São Paulo, na USP, na veterinária, ele era da Faculdade de Veterinária da USP, e conversei com ele nos planos que eu tinha para Ribeirão Preto. Ele acreditou em mim e me nomearam por contrato. Naquele tempo era um contrato. E a minha mulher, coitada, acreditou que o contrato de 2 anos, 2 anos, vai ficar só 2 anos, está muito bem. E ela nunca se conformou de eu ter ido para Ribeirão Preto. Ela sempre reclamou a vida inteira. Me contaram de como é que ele conseguiu trazer o professor Almiro, porque ele queria uma pessoa que fosse bom professor, bom oftalmologista e cirurgião, mas também fosse cientista. E essa pessoa ele tinha para indicar, que era o professor Vitor Rocha, então o mineiro, indicou o professor Almiro, que estava no Rio de Janeiro. Só que disse, ele é uma pessoa da família de Ipanema, um carioca de Ipanema, não sei como é que você vai tirar ele do Rio. E o Zeferino falou, deixe isto comigo. E disse para o Almiro, já ele sabia tudo qual era o problema, e falou, ó, você aqui vai demorar pelo menos 20 anos para virar catedrático, porque tem uma sequência que você não vai poder alterar.
Agora, lá em Ribeirão Preto, você vai chegar na melhor escola, que vai ser da América Latina, provavelmente do mundo, e você vai ser o primeiro catedrático de oftalmo lá, e depois você vai poder voltar para o Rio de Janeiro, muito antes de 20 anos, rapidamente. E você vai pegar um lugar absolutamente fantástico. Ele falou, a mim você já convenceu. O problema é minha mulher, que é uma carioca de Ipanema. Então ele falou, então posso falar com ela? Pode. Então eu vou falar com a sua mulher, sem você. E aí chegou para a mulher e disse, olha, eu preciso do seu marido, por isso, por isso, por isso. E ela começou a não querer saber. Ele falou, mas eu vou lhe contar o que a senhora vai conhecer lá. A senhora vai para uma cidade fantástica, que é Ribeirão Preto, morar num bosque bucólico, onde, pela manhã, as calçadas de pedras todas desiguais, vai chegar uma carroça transportando alimentos e leite, com a puxada a cavalo, e a senhora vai receber na hora leite fresco, tomates, verduras para a senhora. E aí o Almiro veio para Ribeirão Preto com a família. Curiosamente, os paulistanos não quiseram ir para Ribeirão Preto. Eles foram convidados, mas não quiseram, porque realmente o tempo integral era uma loucura na época. Você ficar só com aquele ordenado da universidade, sem clínica particular, uma cidade de Ribeirão Preto naquela época não tinha a grandeza de hoje. Era uma boa cidade, sempre foi, mas era pequena, 150 mil habitantes. Então, ludicamente, não era atraente, não era... enfim, os paulistanos não aceitaram o convite do Ceferino. E graças a essas não aceitações é que eu pude ficar no lugar que devia de ser deles, que eram paulistanos, eram paulistas. Eu, então, um carioca, de uma cidade que já era uma cidade bonita, né? E eu fui para Ribeirão Preto, quer dizer, uma paisagem completamente diferente da que eu tinha. Mas era a prova de que Ribeirão Preto, Boston e o Rio estão no meu coração. São as três cidades que vivem profundamente meu coração. E ele não veio para Ribeirão Preto, na verdade ele veio para uma fazenda de Ribeirão Preto, que era o campus universitário, na época muito menor do que hoje, não tinha nem sequer a odontologia, que a odontologia era ainda particular, era lá na faculdade, lá na cidade mesmo, que a única faculdade era a de medicina. E aí existiam casas para os professores e o Almiro veio morar numa dessas casas. A Maria Luísa, esposa, certamente sempre detestou ficar aqui. Eu imagino que era uma pressão extremamente enorme para que ele voltasse, né? E Dona Maria Luísa sempre pressionando, claro, com as necessidades de família, tudo dela, compreensivelmente, aliás. E era essa a razão do Almiro todo ano começar o ano dizendo que esse ano eu vou me embora. Ela sempre reclamou a vida inteira, a vida inteira. E eu devo a ela a minha permanência em Ribeirão Preto. O amor que nós temos fez com que eu ficasse em Ribeirão com o sacrifício que ela tinha. Emocional dela, né? E fiz 60 anos de casado já, tá? 50 eu comemorei no Mosteiro de São Bento. E foi assim a minha vida, engambelando a minha mulher. Por isso a minha mulher é importante na minha vida profissional. Ela merece esse agradecimento. Ela suportou o que ela não gostava, porque me amava. O senhor fez parte de um time de pioneiros, eu vou ler aqui as pessoas: era o Lourenço de Oliveira, Rui Ferreira Santos, José Moura Gonçalves, Renato Vosco, José Pedreira de Freitas, Alberto Raul Martinez, Maurício Rocha Silva, Luiz Marino Becqueri, Mauro Pereira Barreto, José Marcondes Ferraz, Jorge Ambrucho, José de Almeida
e professores estrangeiros, como Pierre Elison, Miguel Covian e o Fritz Köber. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre esse núcleo. Eu notei também que 3 deles eram formados no Rio de Janeiro, como Maurício Rocha Silva, Renato Vosque e o José Almeida. São colegas que me emociona até mencionar o nome deles. Colega daquele começo da faculdade, nós morávamos no entorno do edifício sede, as famílias se intercomunicando, era uma época gloriosa e muito simpática de minha vida. O Vosque é um pediatra fascinante, enérgico e muito meu amigo, é uma pessoa também que eu me recordo com uma saudade enorme. Me ajudou a tese que eu fiz para titular o catedrático em Ribeirão Preto, foi feita uma parte no laboratório de microtécnicas da pediatria, porque eu apelei para o Vosque. Ô Vosque, você está com uma novidade aí, eu podia usar esse laboratório para fazer a minha pesquisa da lágrima, né? Eu estudava na lágrima, que eu estava com a impressão de que havia uma correlação de componentes lacrimais e séricos. Mas eu só verifiquei isso para o potássio e mais nada. Nenhuma correlação, quer dizer, no diabetes não há aumento da glicose na lágrima, só a ureia. A ureia e o potássio é 4 vezes mais concentrado na lágrima do que no sangue. Quer dizer, são as 2 novidades que eu obtive nessa tese. E uma lente de contato especial para colher lágrima. Foi também outra coisa da tese. E o Vosque foi um amigo fraterno meu, um grande amigo. Todos são meus amigos, foram meus amigos. O Maurício Rocha Silva, por exemplo, meu vizinho, é um gênio da medicina brasileira. Um homem que estudou a bradicinina, o primeiro altacoide, e foi candidato a prêmio Nobel 2 vezes e não ganhou. E outros, depois, com outros altacoides, ganharam um prêmio Nobel. Quer dizer, o Maurício, além disso, era um filósofo. Ele tem livros de filosofia da ciência muito bons. Eu os tenho todos com a dedicatória do Maurício Rocha de Silva. É outra honra de eu ter sido amigo dele, não só colega, mas foi amigo meu. Deixa eu me lembrar, o Rui Ferreira Santos também, outra figura. O Hélio Lourenço de Oliveira, eu não posso esquecer a figura humana, a figura elegante, universitária, exemplar do Hélio Lourenço de Oliveira. Eu estou sendo ingrato de não elogiar os outros. Outro Lison, o Lison é outro que a gente precisa falar. O Lison teve a previsão por exemplo, a previsão de que o computador era a maior invenção do homem até aquele momento, e hoje o computador é a grande vitória tecnológica da humanidade. E a vantagem do computador é de que o homem que inventou o computador está aprendendo como o cérebro funciona através do computador. É interessante você ver a programação, é muito parecida com o que acontece no córtex cerebral. Quer dizer que o Lison tinha essa previsão. E eu nunca me esqueci dessa previsão que eu ouvi numa aula dele. Interessante. Eu tinha que citar todos aí, mas aí ia ficar até amanhã, não é possível. Na época, o catedrático era o inexpugnável, né? O manda-chuva incontestável de um departamento. Mas, mesmo assim, ele implantou um regime democrático dentro do departamento. Quer dizer, nós começamos a viver no departamento a reforma universitária antes que ela ocorresse, que ela ocorreu em 70, e antes disso o professor Almiro já havia implantado um regime em que as discussões eram comunitárias. Então, isso foi importante, porque a transição de um regime, entre aspas, ditatorial, que não era o caso dele, mas em outros departamentos prevalecia,
para um regime parlamentar, que é o regime dos conselhos departamentais, essa transição no nosso departamento foi tranquila, porque ele já fazia isso antes de que isso fosse legalmente necessário. E ele, com muita coragem, com muita criatividade e com o apoio da Fundação Rockefeller, que forneceu aparelhos, e da direção da escola, e com auxílio da Edna Isalac Pereira da Fonseca, secretária, e da Argemira Cassiano, fundaram o departamento, organizaram tudo. Realmente, como o Almiro era um homem muito preocupado com o ensino, ele pensava também a faculdade, o ensino de oftalmologia, o ensino de medicina, em grandes planos. Quer dizer, a análise do currículo, como é que podia ser feito, como é que podia ser melhorado, a criação de instrumentos pedagógicos, isso ele fez muito bem. Era uma personalidade universal, ele não se preocupava unicamente com oftalmologia, ele gostava de poesia, ele desenhava muito bem, ele tinha uma veia artística e era um médico diferente, porque ao invés dele ter uma preocupação muito grande com a terapêutica, ele tinha um foco central da atividade dele, que era o ensino. Era um grande professor. No início do curso, nós estávamos no segundo ano e recebemos a notícia que íamos ter aula na disciplina de fisiologia, de anatomia e fisiologia do olho, pelo novo professor, que era o professor Almiro. Então nós estávamos, a aula foi no anfiteatro, no HC Velho, e aonde o professor Almiro, por surpresa nossa, levou para fazer a apresentação dos slides, que a gente chamava de diapositivo na época, 2 aparelhos. A gente achou que porque ele era oftalmologista, provavelmente ele estava preocupado, se queimasse a luz, ele tinha o outro. Mas na verdade ele ligou os 2 aparelhos e começou a dar aula, e descrevendo os aspectos, e entre os problemas estéticos e de dificuldade para ter uma boa visão, ele estava falando sobre estrabismo. E nesse momento ele projetou 2 imagens da mesma pessoa. E a pessoa era um dos maiores ícones das mulheres, ou para os homens, né? Do século, do final dos anos 50, começo dos anos 70, que era a beldade da Brigitte Bardot. E ele projeta ela, então, em 2 imagens. Uma Brigitte Bardot como ela era, e a outra Brigitte Bardot estrábica, ao mesmo tempo. O que deu uma verdadeira convulsão dentro da sala, e a partir desse momento a emoção foi tão grande, e ele jamais deixou de ser, então, um dos mais queridos professores que a gente teve. Depois que ele se aposentou aqui em Ribeirão Preto, ele foi para o Rio de Janeiro, assumiu lá o cargo de professor titular da Federal do Rio de Janeiro, e 6 ou 7 anos seguidos em que ele ainda exerceu, ele foi 7 vezes paraninfo das turmas. Por aí se vê a dedicação que ele tinha ao ensino. E como expositor, era um didata de primeiríssima grandeza. Essa era uma das características brilhantes dele. O Almiro sempre se caracterizou por essa facilidade de expressão, esse entusiasmo com o qual ele punha as ideias, e foi várias vezes aplaudido de pé, inclusive em concursos de professor titular. Ele sempre foi reconhecidamente um didata de mão cheia. E a turma que formou em 66, ele tornou-se o paraninfo. Mas em 1965, no último momento da disciplina, ele fazia uma prova, e ele, que estava 2 turmas juntos, frequentando, né? E ele ofereceu que poderia ser feita a prova em casa, e poderia ser feito sobre qualquer tipo de trabalho que fosse desde ciência até arte, e que falasse então destacasse a importância do olho e da visão. Então
eu e Sérgio Aroca, que éramos muito amigos, e um outro grande amigo que estava numa turma anterior, que era o Carlos Normanha, a gente se associou e escrevemos um show de música e literatura que se chamou Os Olhos e a Canção da Mulher Amada. E organizamos e montamos uma parte que tinha jogral, com 4 pessoas então. Uma das pessoas treinou o Jairo, na época, como sendo um laranja, e no dia do espetáculo a gente convenceu o professor que ele ia fazer uma parte do jogral e demos o texto que ele ia ler, ele aceitou. Então, no momento do show, ele estava com a família, todo mundo assistindo lá no Centro Acadêmico, e ele participou então e declamando sobre isso. E o show versou sobre Os Olhos da Canção da Mulher Amada, em que tinha uma série de músicas de bossa nova, da música brasileira, música americana, e Fernando Pessoa, e Vinícius de Moraes, enfim, grandes poetas, grandes literatos, e com isto o show terminou num grande espetáculo, com o professor Almiro declamando junto com a gente o final do espetáculo, todo mundo chorando, entregamos uma rosa para a mulher dele, e com isto ele declarou que ele não ia mais escolher quem era a melhor prova. A melhor prova era aquela, nós já tínhamos ganho, e como tinha sido eu e o Aroca, ele estava dando 2 passagens para o Rio de Janeiro. Eu acho que a capacidade o gosto que ele tinha pelo ensino era a essência do Almiro. E ele tinha uma forma de trabalhar com os alunos que eu, particularmente, na época nem concordava muito. Só para te citar um exemplo, ele reunia as turmas de alunos no ambulatório, ficava mais ou menos a 1 a 5, coisa que não é fácil, não é? O aluno geralmente quer sair, sai. Os alunos ficavam todo o tempo, porque também é tal coisa, é raro que um professor se dedicasse tanto. E eles aproveitavam enfim, havia uma interação muito importante. Chegando ao fim das turmas, o meu presenciei, ele dizia assim, meus alunos não, eu direi meus companheiros, alguma coisa assim. Pelo tanto que eu aprendi com vocês, vocês merecem 10, e 10 para todo mundo. Alunos, às vezes, é que trazem a grande ideia. Por exemplo, quer ver um exemplo na oftalmologia? O Ridley estava fazendo uma cirurgia de catarata. E um aluno perguntou, o senhor tira a lente? Por que o senhor não coloca uma lente plástica? Um aluno. Engraçado que o Ridley não citou nunca o nome desse aluno. Nunca citou. Mas um aluno teve a ideia genial de tirava o cristalino com a catarata. Então colocava depois uma lente no lugar do cristalino. Ninguém teve a ideia. E um aluno é que teve. Eu estou dando esse exemplo, mas há muitos exemplos de alunos brilhantes, mais brilhantes do que o professor naquela criatividade. Então eu acho que eu sempre eu quero ser aluno eterno. Eu sou aluno, ainda vivo estudando e não sei quase nada. E eu acho que se convencer. Nós somos os professores de nós mesmos. Você se ensinou muito, porque você estava interessado, procurou esclarecer em A, B, C, mas você que conquistou o conhecimento. Porque a gente tem que ensinar os alunos, os dirigidos, nesse espírito. Você tem que descobrir, você tem que me ajudar, você tem que formar você mesmo com esse esforço de querer resolver o problema. Quer dizer, a desvantagem dos cursos longos é essa. Você não é jogado na vida. Então, você fica residente 3 anos, 4 anos, não é a mesma coisa que ser jogado na vida profissional. Tem que melhorar. Eu defendo uma ideia de reduzir o curso médico e torná-lo mais objetivo, concreto, com um produto acabado. Depois, a pós-graduação, para completar. Mas eu acho que não é o alongamento que resolve, é incutir isso de que você tem que ser um aluno eterno.
e procurar buscar, não ficar esperando só do professor, vai lá, vai cá. Ele tem que buscar o conhecimento em muitas localidades, ele não precisa ficar fixado aquela topografia dele. Então eu acho, segredo de sucesso, ser aluno sempre. E estar convencido que aluno, quando for conversar com um dependente seu, vamos falar assim, não ter, vamos dizer assim, o temor de se julgar desconhecedor naquilo. Ele é bonito, é educativo, ver que o professor também falha, não sabe. É um conjunto, nós somos um conjunto. Então eu sempre ouvi os meus companheiros, sempre, porque eu precisava. A participação no aprendizado dos alunos, estimulando eles procurarem fontes de conhecimento e muitas vezes ter a humildade de dizer, isso nós precisamos estudar junto, porque quando você permite o aprendizado ativo, os alunos podem perguntar o que quiserem e às vezes foge do seu campo de conhecimento. Eu acho que esse foi um legado muito importante, é de ser aprendiz mais do que professora. Além de ser importante na formação, porque examinar um paciente do SUS e um outro diferenciado foi muito importante na formação de um residente, uma vez eu me lembro, um paciente, ao ser recebido por mim, ele falou, o senhor, obviamente com ironia, porque eu era menino ainda, o senhor é o professor Almiro? Eu falei, não, eu sou um auxiliar dele. Mas eu paguei a consulta para ser examinado pelo professor Almiro. Eu falei, a senhora vai ser examinada pelo professor Almiro, vou só fazer os contatos iniciais. Ela falou, mas eu me recuso, eu quero ser examinado integralmente pelo professor Almiro, alguma coisa assim. Aí eu fui comunicar com ele, ele pediu para que, pediu para a secretária, falou, olha, chame essa pessoa, devolva o dinheiro a ela, que eu não vou atender porque ela se recusa a ser atendido por um assistente meu, inicialmente. Quer dizer, ele dava uma força muito grande, ou seja, perdeu o dinheiro. Ele poderia certamente, a senhora me desculpe, ele vai atender, mas vem aqui, eu vou, entende? Fazer alguma facécia, alguma coisa assim, e atender e receber o dinheiro. Uhum. E fez questão de dispensar a pessoa porque ela se recusava a ter um contato inicial com o residente. Ele marcou muito, porque além de ético, ele foi, quer dizer, me deu uma força enorme, quer dizer, não merecia nem aquilo. E ele sempre foi muito cavalheiro, né? Quer dizer, uma pessoa a qual raramente a gente tinha ocasião de altercar. O professor deve ter tido um grande sonho na sua vida. Porque quando ele saiu do Rio de Janeiro para adentrar o interior de Ribeirão Preto, nos idos de 1959, eu acredito que ele sentiu-se muito isolamento. E ele queria formar uma outra família, uma grande família. E essa família foram os residentes, os professores que ele conseguiu formar nessa casa. E eu acho que ele teve um êxito fantástico, porque ele conseguiu, através da sua capacidade, da sua veia artística, da sua sensibilidade, ele conseguiu unir todo o departamento. Ele conseguiu fazer com que tirar talento dos talentos. Ele conseguiu burilar os professores para que eles conseguissem desempenhar cada um na sua área uma missão e ser reconhecido como um dos melhores oftalmologistas. Isso, não tinha ninguém, era eu e a Edna e a Argemira. Quer dizer, não havia... Para arranjar também assistente foi difícil. Eu trouxe um do Rio, o Cardoso de Melo, e ele veio aqui e tudo, mas não se convenceu. Aí eu desisti. A saída era
ver se arranjava entre os residentes, mas não havia residência. Eu tive que criar residência, 1 ano de residência, tinha que ser menor. Eu tive uma briga danada em São Paulo quando eu reduzi a residência a 1 ano e 2 meses depois, as segundas turmas, 2 meses para cadeiras básicas, para um curso de cadeiras básicas. Mas com esses primeiros residentes fabulosos, alunos e brilhantes, tinham sido alunos muito bons, o Geraldo Viana, o Argimiro e o Abib. Com esses 3, depois veio o Arley Bicas, o Erasmo veio antes, depois o Arley Bicas, com esse grupinho de ex-residentes. Quer dizer, o primeiro grupo de residentes já começou a ensinar o outro. O Arley já foi ensinado também por 2 grupos de ex-residentes. Quer dizer, com esse grupinho fabuloso, de gente inteligente e motivada, eu consegui deslanchar a oftalmologia. Quer dizer, eu devo muito a essas escolhas, a esses colegas, esses companheiros que se dedicaram, que acreditaram que era a vantagem ser pioneiro. Quer dizer, eu os encantei, engambelei, e eles acabaram ficando e tiveram um progresso pleno, chegaram à livre docência, e hoje já estão aposentados. Isso é pitoresco, já estão aposentados. Na verdade, ele preparou todos os assistentes dele para a sucessão, né? Ele até conversava dizendo, olha, vejam entre vocês se alguém quer ficar como chefe, outro como titular, alguma coisa assim. Ele queria uma divisão bem harmônica e tudo. E aí, quando vagou, de repente, depois de vários anos em que o Almiro sempre dizia no começo do ano, esse ano é o último, vocês se preparem que eu vou me embora. Isso por pressão da Maria Luísa, esposa dele, que certamente veio para cá para passar alguns poucos anos, e os poucos anos foram se sucedendo. Então ele sempre dizia, vou-me embora. E a gente estava, de certa forma, esperando que ele fosse embora naquele ano, depois no outro, depois no outro, no outro, no outro. E graças a Deus ele deu oportunidade de que o pessoal todo se amadurecesse para poder assumir a sucessão dele, sem que necessariamente um outro viesse de fora. Porque eu imagino que depois de 5, 6, 7 anos dele aqui, se ele saísse, provavelmente um outro de fora teria que vir assumir. A gente ainda não tinha, vamos dizer, estrutura para assumir a coisa. Então esse núcleo ele foi fundamental. Sem ele, eu não teria conseguido o que eu consegui. Então eles estão profundos em meu coração. Na minha época, a oftalmologia não tinha essa fama que tem agora sobre os egressos, né? Quer dizer, hoje é muito procurada a oftalmologia, mas naquela época eu me lembro que quando escolhi fazer oftalmologia, os meus colegas se puseram surpresos, que diziam, poxa, você estudou 6 anos de medicina para ser oculista depois, né? Então, acho que o Almiro mostrou uma nova face da oftalmologia, muito mais rica do que simplesmente receitar os óculos, porque aparentemente era esse o conceito que se tinha, né? Eu fui, poxa, você vai ser oculista, né? Não se via a oftalmologia como uma disciplina assim, bem constituída. E esse foi um dos grandes méritos do Almiro, ter entusiasmado as várias turmas de alunos, né? E daí saindo candidatos. E à medida que o departamento foi se consolidando, então os candidatos iam naturalmente aparecendo. Depois até começou a haver necessidade de exames seletivos, né? Tal o número de candidatos. Meu irmão mais velho é um professor universitário, minha irmã mais velha era uma professora, que na época não era, eram ambos pós-graduandos, mas a pós-graduação sempre foi um assunto ventilado dentro da minha casa. E quando eu terminei a residência, para mim fazer pós-graduação era uma coisa muito natural.
não era para os meus pares, mas para mim era. E eu procurei saber aonde existia pós-graduação em oftalmologia, e eu soube que tinha em Ribeirão Preto. Fui lá no mapa onde era Ribeirão Preto, no mapa. E acabei chegando aqui em Ribeirão e fiquei encantado com o espírito universitário que Ribeirão tinha, a dedicação à pesquisa, a valorização da pesquisa, de uma medicina não utilitária, a busca, o conhecimento. E, de certo modo, eu acho que isso era uma sobrevivência do Almiro. Na realidade, quando eu cheguei em Ribeirão, eu conheci o Almiro. Ele estava saindo para voltar para o Rio de Janeiro, né? Eu sou um produto da obra do professor Almiro. Pós-graduação, ela começou em 1971. E, interessantemente, o Almiro também teve o mérito de entender a diferença entre a pós-graduação sensu estrito, a pós-graduação acadêmica, e aquilo que se chamava pós-graduação sensu lato, que era a residência, né? Grandes professores da oftalmologia, durante muitos anos, ainda continuavam a confundir uma coisa com outra. Pois é, mas eu faço pós-graduação também, quer dizer, a residência é uma pós-graduação, mas não era isso. E o Almiro teve o mérito de entender a coisa de uma forma acadêmica, né? A pós-graduação foi uma grande vitória, e o Maurício Rocha Silva tem um grande papel nisso. Ele era membro da comissão do Ministério da Educação que idealizou a pós-graduação sensu estrito. Mas, por outro lado, a pós-graduação dá mais status, e os professores começaram a se interessar mais pela pós-graduação, que é um absurdo. Tudo é importante, não há nada mais importante, tudo é importante. A graduação, a pós-graduação sensu lato na residência e a pós-graduação sensu estrito. Temos que equilibrar isso. Eu fico pensando como que há uma produtividade cada vez maior na oftalmo, na otorrino, né? Então, comparativamente à nossa geração, essa última certamente tem uma produção riquíssima, né? Que a gente fica até com inveja de vê-los crescer dessa forma que eles vêm crescendo. Então, inveja não é bem o termo, né? Porque cada um na sua época, tudo, mas certamente é de se admirar. Eu tiro o chapéu por eles, para eles. Eu acho que eles têm uma forma de inserção na oftalmologia que orgulha todos nós. Quer dizer, principalmente os mais velhos, dizer, puxa, esse é de Ribeirão Preto, esse é da oftalmologia lá de Ribeirão Preto. É uma coisa que deixa muito orgulho a uma pessoa mais velha como eu. O professor, ele sentia necessidade de formar uma grande família. Ele tinha que reunir, congregar os residentes que iam saindo, para não perdê-los de vista. Vocês têm que retornar à casa do pai. É importante essa ideia de formar um núcleo, formar uma instituição onde os residentes que saíam para o interior, para qualquer lugar, eles pelo menos uma vez por ano, eles tivessem a oportunidade de rever o pai. Vamos lá ver o professor Almiro, vamos rever os nossos colegas, nossos amigos. E é interessante que ele procurava sempre trazer elementos de fora para fazer as palestras. Não que os de dentro da casa, mas eu acho que ele queria mostrar para os residentes que futuramente eles teriam oportunidade, como hoje acontece, de sair para o exterior, de fazer um curso fora, ele dá oportunidade para essas pessoas também ouvir um palestrante de fora para poder aprender alguma coisa nova. Eu, quando cheguei a Ribeirão, o Centro de Estudos fazia congressos com essa característica mesmo, quer dizer, procurava trazer os ex-residentes, os ex-alunos, enfim, os ex-médicos, as pessoas que tinham passado pelo departamento,
de volta a Ribeirão Preto como uma oportunidade de congraçamento e reciclagem em oftalmologia. Bom, o tempo mudou, hoje nós estamos numa época de internet, os mecanismos de atualização são outros, a massa também crítica formada pelo departamento aumentou muito, está muito dispersa. Eu não sei se esse cunho ainda sobrevive, mas certamente foi o que, acho que a mola mestra e o norte, quer dizer, como se fosse uma família onde as pessoas pudessem voltar e, além da reciclagem, também interagir socialmente. O professor Almiro sempre me estimulou a inovar. Por exemplo, a primeira vez que eu fui presidente do Centro de Estudos, ele falava: minha filha, você tem que tirar o Centro de Estudos de dentro do Hospital das Clínicas, você tem que fazer essa reunião fora daqui. E me ajudou a conseguir o Teatro Municipal, por exemplo. E isso significou abertura, porque nos anos subsequentes foi feito sempre fora do hospital e agora, inclusive, fora de Ribeirão Preto. E ele tem uma família muito bonita, cada vez mais bonita, porque agora existem outras gerações. E uma pessoa que eu estimo muito é a dona Maria Luísa, a esposa do professor Almiro. A primeira vez que eu fui presidente do Centro de Estudos, ela falou: eu vou fazer de tudo para a primeira mulher presidente do Centro de Estudos brilhar. E, entre outras coisas, ela fez um jantar na casa dela que encantou os palestrantes convidados, tanto pela qualidade da comida, quanto, e principalmente, pelo ambiente e pelo clima de uma casa no campus. Quando o Almiro entrou no Hospital de Servidores, o Hospital de Servidores era um hospital federal, hospital dos servidores, né, dos servidores da República, e era um dos melhores hospitais públicos do país. Atendia até o presidente. Né? Atendia todas as autoridades federais, porque a capital era no Rio de Janeiro, né? Então o Hospital de Servidores ainda tinha aquele papel de ser o hospital da elite política brasileira. E lá tinha um centro de estudos. E o Almiro foi presidente do centro de estudos quando voltou dos Estados Unidos. Então, indubitavelmente, quando ele veio para Ribeirão, ele também trouxe essa noção, esse conceito que ele tinha que criar um centro de estudos. O Rio ganhou esse hospital e eu tive a sorte de abrir um concurso, fiz o concurso para médico e passei no concurso e virei oftalmologista desse hospital. Esse hospital também foi muito importante em minha vida profissional. Eu me consolidei oftalmologista nesse hospital. E lá eu ganhei uma bolsa para ir aos Estados Unidos e que completou essa minha formação médica. Ele teve um movimento de saída do Brasil numa época em que pouquíssima gente saía. E lá ele teve um estágio muito proveitoso na Harvard e em outras instituições americanas, onde ele teve uma intersecção grande com, enfim, o que se fazia de medicina internacional. Então, quando o Almiro voltou para o Brasil, ele, na época, ele já era uma pessoa internacional, né? E ele estimulava as pessoas a seguirem esses passos e a terem uma formação complementar fora do Brasil. Ele continuou praticando a internacionalização, inclusive numa época em que a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto não investia tanto quanto investe hoje na formação didático-pedagógica dos docentes. Ele participava de várias atividades, vários encontros. Ele tinha uma ligação muito boa com o Nutis Clates do Rio de Janeiro, que, aliás, foi uma das oportunidades que ele abriu para mim, foi fazer um curso no Nutis Clates. E ele fez uma viagem, eu não tenho certeza se apoiado pela Fundação Rockefeller ou qual agência financiadora, na qual ele visitou diversas escolas médicas ao redor do mundo, escolas médicas que estavam implantando inovações no ensino. É fundamental, sempre tem que viajar para um país mais adiantado do ponto de vista de pesquisa. Eu acho que é necessário. Os serviços devem facilitar a ida
de pessoas ao estrangeiro. Eu tenho esse exemplo, inclusive em Ribeirão Preto, né? O Bicas foi, a Maria de Lourdes foi, todos que viajaram, você foi, todos que viajaram para os Estados Unidos ou para o estrangeiro vieram enriquecidos, não há dúvida, não há dúvida. É fundamental que se viaje para um país com um ensino superior mais avançado e avançado também na pesquisa. Como ele tinha recentemente chegado dos Estados Unidos, ele se adaptou muito bem à estruturação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que foi organizada de acordo com base, melhor dizendo, no modelo americano vigente, flexneriano, com algumas outras adaptações. Eu sou da geração que poderia ter feito o doutorado, que era o título, vamos dizer, principal, pelo sistema antigo, ou chamado sistema europeu, alemão, né? Ou anglo-saxão, que você escrevia uma tese e defendia perante uma banca. Eu, como mais outros colegas, nós, quando fomos contratados, podíamos fazer esta opção. Mas naquela época, com a participação de vários professores, mas já com destaque o professor Almiro, na área clínica, o professor Almiro e o professor Voisky, não é? Nós optamos, então, pela nova possibilidade que estava sendo criado pela primeira vez, e aí agora é verdade, no mundo, pós-graduação no sistema stricto sensu, mestrado e doutorado, nas áreas clínicas de medicina. E era o primeiro no Brasil, e foi a primeira pós efetiva do Brasil que puxou o resto da pós-graduação para todas as áreas da universidade. E nós fomos, eu fui então partícipe, né, do primeiro grupo, que eu inclusive fui ao mesmo tempo professor e aluno da primeira pós-graduação, do qual o professor Almiro já fez parte da primeira comissão que tomou conta disso. Então, sem dúvida nenhuma, o professor Almiro, que foi aos Estados Unidos fazer o seu pós-doc e criou esta visão, ele brincava muito, e é verdade, que Ribeirão Preto foi feita a imagem e semelhança de Baltimore, né? Da Johns Hopkins, onde ele também esteve. E então ele veio com esse sentimento para cá e lutou por ele, que eu saiba, durante toda a sua passagem por esta cidade, por esta faculdade. Eu era fascinado pelos Estados Unidos, eu vou confessar. Imagina que todos os meus colegas compravam livros franceses. Eu tive a ideia de comprar o Best and Taylor, de fisiologia, e o Maximilian Bloom, de histologia. Era o único da turma, não tirava as melhores notas, mas eu usava o livro que eu achava que era mais rico e melhor. Então eu comecei a namorar os Estados Unidos muito cedo. E engraçado, sabe como é que eu melhorava o inglês? Um programa chamado Voice of America. Eu estava toda noite um inglês reduzido, resumido para os estrangeiros, e eu eduquei o meu ouvido nesse programa. Além desse programa, que os Estados Unidos fazia, né? Eu tive outras oportunidades. Eu ia ao cinema, via o filme 2 vezes. Eu vi o filme 2 vezes para educar o ouvido. Quer dizer, eu me fascinei pelo inglês. Eu cheguei à ousadia de fazer poesia em inglês. Eu vou comentar aqui. Eu fui a um congresso em Houston, e isso é interessante conversar. E nesse congresso eu fui escalado para falar em nome dos brasileiros. Em vez de eu fazer um discurso, eu fiz uma poesia à lua, né? Chamei Houston City of the Moon. O prefeito, eu não sei quem, gostou tanto, eu ia dali para a Inglaterra encontrar minha mulher. Gostou tanto, quando eu fui embarcar no turista, no avião, eles me puseram na primeira classe, ao prefeito de Houston, em homenagem ao seu discurso, colocou o senhor na primeira classe. Então eu ia na primeira classe e olhava para trás, e os meus colegas todos estavam na turista, e eles o Almiro, tempo integral em Ribeirão Preto. E na primeira classe do avião, a vida tem umas coisas engraçadas. Foi uma honra de ter assumido o lugar do Almiro
e certamente sem substituí-lo naquilo que ele tinha de mais importante e essencial. Mas cada um é um, eu fiz a minha parte também em favor do departamento, e foi uma época que depois na qual ocorreram crescimentos importantes do departamento. O otorrino começou a crescer a partir daí, né? Coincidentemente, aquilo, o amadurecimento do departamento determinava a necessidade da expansão. E justamente depois que ele saiu é que houve então esse crescimento, porque a otorrino naquela época era praticamente só o grelê e o cola fêmea. Né? E aí o departamento começou a crescer com a otorrino, mais recentemente no ano 2000 com a cirurgia de cabeça e pescoço. Eu tive oportunidade de intercaladamente com o Zé Antônio, na qual algumas chefias foram trocadas, né, fazer essa parte da transição. Também o Erasmo Romão assumiu nessa fase de 79, de 1980 até agora, Maria de Lourdes. Essa fusão de áreas que nós temos, tão entrosadas, seria correspondente ou é correspondente à visão que o professor Almiro tem da medicina. Interdisciplinaridade e uma integração muito grande. Ele sempre foi muito acolhedor, né? E isso passou para o departamento, em termos da gente ter uma boa relação com o otorrino, depois com o CCP. Engraçado é que aí vem uma lei, olha só o que, uma lei maluca, de que quem tinha sido convocado, ou tinha ido à FEB, estava em dobro o tempo de serviço. Aí a minha mulher soube disso pelo Moura. Poxa, é uma... Maria, não, que é isso, eu sou vitanambo. Não, mas eu aproveito. Aí eu aproveitei. E se aposentou? Eu me aposentei um pouco antes por isso, porque eu fui convocado na guerra. Realmente, eu passei uns maus bocados. O maior, porque o meu nome teve para ir para a FEB, no terceiro escalão. A gente pode concluir que o senhor se aposentou precocemente graças à Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, exatamente. Que eu me prejudiquei durante o curso médico, porque eu fui convocado no primeiro e no segundo ano. Eu não tive... Eu fazia uma prova no fim do ano, coisa de Brasil. Fazia uma prova escrita, estudava e passei para o terceiro. Aí acabou a guerra, voltei para a faculdade. Mas, quer dizer, foi a guerra que eu fiquei revoltado com a minha convocação. Mais tarde, me deu essa oportunidade de eu me aposentar um pouco antes, porque eu fui convocado durante a guerra. Coisa de Brasil, né? Graças a Deus, minha mulher ficou feliz, voltou para o Rio. Aí me convidaram para ir para o CCS, para o Centro de Ciências da Saúde. Lá eu fiquei coordenador da pós-graduação da área de saúde. Importante. Aí, tudo que Ribeirão Preto influenciou isso. Eu tinha saído de Ribeirão Preto era muito conceituado, aqui é muito conceituado. E depois, quando o Werther se aposentou, eu tive a brecha para me transferirem para a Faculdade de Medicina. Aí eu tomei posse e esperei o concurso. Aí eu virei professor. Um curso de metodologia científica, que durante 10 anos eu fui professor no Fundão. Mas eu sonhar com Ribeirão, estava dando aula inteira. Eu já tive um sonho em Ribeirão Preto, estou dando uma aula inteira, rapaz. Uma aula de oftalmologia inteira. Aí acordei e estava no Rio de Janeiro. Ribeirão nunca saiu da cabeça. Nunca, tá? Ribeirão Preto, vendo-te no mapa, vou estremecer. Quanta coisa bonita naquele ponto. Aí porque realmente é um ponto no mapa. E toda vez que eu vejo aquele ponto, eu me emociono. É verdade. E ele, numa época que ele foi para a NIFO, 1966,
Acho que essa poesia é dessa época. Se não for, fica como fosse. Ele preparou um discurso de Paraninfo com uma poesia. Todo o discurso era uma poesia. E mais surpreendentemente ainda, ele decorou a poesia. Decorou a poesia e com medo, porque era longa, de que algum erro ele pudesse fazer no discurso diante de centenas de pessoas, me colocou, jovenzinho ainda, como ponto. Ali perto dele, se ele errasse alguma palavra, eu pudesse chamar a atenção. Não foi preciso. Ele não errou uma vírgula sequer. Fez todo o discurso dele, decorado. E aí imagine o que aconteceu no final, né? Um aplauso entusiástico, de pé, quer dizer, emocionado e tudo. Nunca se viu, e eu acho que nunca mais vai se ver, um discurso de Paraninfo nesses moldes. E eu acho que essa poesia faz parte dela. E me emociona, porque fala de Ribeirão Preto. É uma homenagem que ele faz à cidade que o acolheu, né? Com um amor que eu acho difícil. Ele era um poeta em corpo de professor. Ribeirão Preto, olhando-te no mapa vou estremecer. Quanta coisa bonita naquele ponto. Escola de Medicina fincada no verde. Meus alunos, companheiros de trabalho. Casa Branca morada. Dois meninos nascendo. Duas cariocas casando com paulistas para ficar, gerando crianças para me alegrar, mulher habitando-te por me amar, estrelas incontáveis dos céus de inverno, enxurradas em dezembro, endoidando o chão, terra tingindo-nos vermelhos de paixão, teu povo ameno, Ribeirão Preto, apontando-te no mapa, ou estremecer. Querido Almiro, como grande pai, como grande avô do departamento, como fundador, olha, fique certo de que esse departamento continua e cada vez mais ainda a lhe orgulhar e construir essa oftalmologia do Brasil, que foi o seu sonho. Muito obrigado mesmo. A oftalmologia do Brasil é quem lhe agradece, não é apenas aluno seu, que é dos mais gratos. Obrigadão.